Voltamos ao vivo, querido telespectador, com o programa Tribuna Independente ao vivo para todo o país. Hoje o programa Tribuna Independente é transmitido direto dos estúdios da Rede Vida de Televisão em São José do Rio Preto, no interior paulista, com um tema muito interessante de utilidade pública. O tema desta noite é ronco e apneia do sono. Eu converso hoje com a doutora Sheila Diniz Salles, cirurgiã dentista, que também, participando do nosso programa, ela trouxe consigo o Dr. Moacir Alves Borges, neurofisiologista, e o Bruno Almeida, jornalista, também nos ajudam a fazer o programa de hoje. E lembrando que você pode fazer a sua pergunta desde já para 0, código da operadora 17 3355 8432. Ou então, se você preferir, mande no seu e-mail para tribunarp@redevida.com.br. Quem faz a próxima pergunta é o Bruno. Doutora, certamente hoje, com o avanço da medicina, devem existir vários tratamentos para a apneia e para o ronco. E eu gostaria que a senhora fizesse esse levantamento. Quais são os tratamentos atuais que existem para a apneia e para o ronco? E, na opinião da senhora, qual desses tratamentos é de maior eficácia e menos invasivo à pessoa? Pois é, Bruno. O tratamento para ronco e apneia, ele é paliativo. Ou seja, o paciente pode lançar mão de dois recursos. Um deles é o aparelho intraoral, o motivo pelo qual eu estou aqui, para falar sobre esse dispositivo, que reposiciona a mandíbula para frente, fazendo com que aquele espaço que foi obstruído por aquelas estruturas que se fecharam, seja restabelecido. Ou seja, o aparelho intraoral abre o espaço para a passagem do ar. Outro tratamento seria, para pacientes de risco, seria o CPAP. O CPAP é uma máscara que, acoplada ao rosto, ligada a tubos, a eletricidade, ela injeta ar pelas vias respiratórias, abrindo a passagem de ar. Ou seja, o paciente dorme como se ele estivesse entubado. E para uma pessoa que está na apneia primária, podemos dizer assim, algo mais vantajoso seria então o aparelho intraoral? Sim, o aparelho intraoral ele é de fácil adaptação, ele é pequeno, de fácil aquisição, o paciente tem uma resposta muito positiva, tem bastante índice de sucesso em relação a ele. E eu acredito que seja uma das melhores maneiras hoje do tratamento paliativo para o ronco e apneia. Inclusive, temos uma pergunta de um telespectador de Ibitinga, São Paulo, o José. Um grande abraço, José. Obrigado pela sua audiência. Ele diz: doutora Sheila, tem um problema sério com o ronco. Gostaria de saber qual o tratamento adequado. Então, eu acredito que se encaixa nesse mesmo problema que a senhora falou agora, né? Pois é, José. Você pode procurar diretamente um dentista especialista na área, ou um médico especialista em sono, e através do exame já citado, a polissonografia, ele vai avaliar as suas condições e dizer qual o tratamento mais indicado para você. E a Gabriela Martucci, de São José do Rio Preto, obrigado, Gabriela, também um grande abraço. Ela diz: boa noite a todos, gostaria de parabenizar a doutora pelo trabalho que está promovendo. E gostaria que a doutora partilhasse um pouco o feedback, o retorno que os seus pacientes têm dado com o tratamento. Gabriela Martucci, de São José do Rio Preto. Obrigada, Gabriela, pela sua presença no programa, pela sua pergunta inteligente. E eu gostaria de dizer que eu tenho tido muito sucesso. Basta ver que o paciente chega com um sorriso estampado no rosto, dizendo: nossa, parei de roncar, minha mulher já parou de reclamar, estou me sentindo bem durante o dia. E essas questões inerentes à apneia, elas vão sendo sanadas com o tempo. Então, eu tenho tido resultados positivos, bastante positivos, todos documentados, e interessante que o nosso índice de apneia maior foi de 100 eventos por hora, 98 eventos por hora, 89 eventos por hora, e nós conseguimos, com o uso do aparelho intraoral, devolver uma qualidade de vida
e de sono para o paciente. Doutor Moacir, tem uma colocação? Pois não, doutor? Então, eu gostaria de perguntar à doutora Sheila a respeito desse seu trabalho. Qual é o objetivo? O que você tem pensado em fazer? Se você está planejando fazer um arquivo, fazer um estudo mais científico dos resultados desse trabalho. Claro que é importante esses dados, porque a partir de dados científicos bem elaborados, bem trabalhados, nós poderemos avançar o uso do dispositivo do oral e tentarmos, junto à saúde pública, ao Ministério de Saúde, que seja estendido à população esse aparelho, porque há custos desse aparelho e se nós comprovarmos a eficácia, como tem sido já comprovado em outros laboratórios, em outros países, o Ministério Público terá bons ouvidos para essa abordagem, esse tratamento dessa condição respiratória que são os roncos e a apneia. Então, eu gostaria de saber como é que você está trabalhando com esses números. Pois é, quando o paciente chega ao meu consultório, eu tenho como protocolo pedir uma primeira polissonografia. Através dessa polissonografia, eu vejo o grau de apneia e indico o tratamento. Se é o aparelho intraoral ou se é um paciente de risco, já encaminho para um médico que aí vai decidir sobre o CPAP ou não. No caso dos meus pacientes, eu controlo por 4 meses a adaptação do aparelho e peço, depois de 4 meses, uma segunda polissonografia com o uso do aparelho. Então, essa segunda polissonografia que vai me dar o feedback do tratamento e, com isso, eu vou conseguindo uma documentação para saber se o tratamento, se o paciente está sendo subtratado ou não, porque isso é muito importante. Vale lembrar que não é só índice de apneia, hipopneia, leve, moderada ou severa, que nós devemos ver no exame de polissonografia, como o Dr. Moacir aqui pode sustentar. É importante ver o nível de oxigênio no sangue, né, doutor? Isso é muito importante. Porque, Sheila, eu acho fundamental isso, porque nós estamos falando das apneias e, como já foi abordado aqui, a apneia ela causa uma ruptura no ciclo normal do sono. Então, é aquilo que você disse, com muita propriedade. O indivíduo fica acordando o tempo todo e não pode. Ele tem que fazer todo o ciclo para haver aquele restauro das energias para outro dia. E são essas fragmentações, essas paradinhas que acorda o indivíduo toda hora. É interessante que a gente fala que é um código de barra, o exame vira um código de barra. Exatamente. Quanto mais próximo do código de barra, mais desastrado está sendo o caso. E o dispositivo oral, ele realmente poderá ajudar esse caso, principalmente nos casos moderados, em que usar aquele trambolho do aparelho respiratório, do CPAP, é muito incômodo. E se nós comprovarmos essa boa eficiência desse dispositivo, que é uma coisinha bem pequena, que se põe na boca, nós estaremos dando uma qualidade de vida para o paciente, de sono e de vida. Por quê? De vida. Ele vai trabalhar com mais disposição, ele começa a correr, ele começa a fazer exercício e aí ele começa a perder peso. Aí entra no ciclo virtuoso. Exatamente. Então, não pode deixar chegar lá, na minha opinião, não pode deixar chegar lá no grave, lá com 70 paradas de respiratória por hora. Não pode, certo? Então, já no caso moderado, já pode ser feito. Além de que tem casos que eu tenho pensado em indicar o dispositivo oral, que às vezes
é a apneia leve ainda, mas ele concentra num período só. E o que você disse, mais lá no final da noite, que tem a maioria do sono REM. Sim, sim. Então, às vezes, quando você soma tudo, ele dilui, mas está sendo muito prejudicial para o paciente. Principalmente quando você atinge o sono REM, você compromete a memória, e aí é aquela pessoa esquecida, não sabe por que é esquecida, mas não sei onde eu ponho a chave do carro todo dia. Claro, ele está sendo comprometido o sono REM, que é o que faz a fixação da memória em estudos muito bem realizados ultimamente. Então esse aparelho eu acho que vem em boa hora e você deve continuar com o estudo. Vamos em frente com as pesquisas, o doutor Moacir é meu colaborador. E nossa intenção é levarmos isso mesmo à população. Vale a pena dizer que o uso do aparelho, mesmo que demore para que isso seja alcançado a nível de Ministério de Saúde, vale a pena lembrar que o aparelho intraoral é bastante acessível à população, pode ser dividido em várias vezes, ou seja, não há problema maiores em relação a custo. O CPAP é mais caro e as pessoas acabam adquirindo. Então, eu acho que vale a pena. Nós continuamos ao vivo para todo o Brasil, agora pelo horário de Brasília, 11h04. Pedimos licença porque vamos a um breve intervalo, mas voltamos com mais um bloco daqui a pouquinho do Tribuna Independente.